premier espanhol Sánchez, ele disse sobre o Milei que ele é um usuário de drogas. Ora, Milei, mais de uma vez, não só defendeu liberação de drogas, mas ele liberou drogas para ele mesmo. Milei é um usuário de droga pesada, gente. A droga que Milei mais usa é uma droga que nós conhecemos muito bem no Brasil, porque ela foi usada aqui exatamente numa reunião de ministros. Houve uma reunião de ministros em que o presidente falava abertamente palavrões, em que um outro dizia que era necessário fazer as maldades que se tinha que fazer antes que a imprensa notasse, e o famoso Paulo Guedes mandou todo mundo cifo, lembram? Era uma reunião regrada às mesmas drogas que Milei consumia e consome. É uma droga que é uma fusão esquisita de substâncias que durante muito tempo se imaginava que era como água e óleo, substâncias que eram incompatíveis e que repentinamente o meio social as fundiu. Ninguém imaginava, gente, que a substância neofascismo poderia se fundir com a substância anarquista ou anarcocapitalista. O anarquismo e o anarcocapitalismo pediam o fim do Estado. O fascismo é uma corrente de fortalecimento do Estado. As pessoas pensavam que um ia para um lado e o outro ia para o outro. E, de repente, isto se fundiu e formou a droga pesada consumida por Milei, consumida pelos ministros de Bolsonaro, consumida aos borbotões, junto com outras perigosas, pelo Pondé, que consome a droga, inclusive quando senta nela. Ou Olavo de Carvalho, ou Steve Bannon. Esta gente incorporou o elitismo, a injustiça social e especialmente o mandonismo, um pouco de racismo, tudo aquilo que compõe uma pauta moral na política, ou uma pauta de um ethos torto na política. Junto com o quê? Com o anarcocapitalismo que rege uma sociedade organizada, ou melhor, desorganizada, quase em anomia, porque o Estado sai e entra uma entidade que se pensa organizadora, que é o mercado. Esta fusão, gente, anarcocapitalismo com neofascismo, deu a droga pesada. O pessoal consome de maneira em seringas, eles consomem cheirando, e uma boa parte deles senta na droga e consome de maneira anal, como eu já disse. Até porque, gente, o anarcocapitalismo e o neofascismo, eles se dão bem com a parte anal. Parece que ali, né, é quase que um lugar de escoadouro e lipoaspiração dessas ideologias. São coisas que a gente não imaginava que veríamos juntas, mas elas compõem o quadro da direita atual. As coisas se fundiram, gente. As coisas se fundiram. O exemplo maior disso
foi que o neoliberalismo extremado de Paulo Guedes não era suficiente para Bolsonaro com seu neofascismo. E não era suficiente, inclusive, para os filhos do Bolsonaro que lambiam botas do Olavo. Se nós não notarmos essa fusão, nós não notarmos essa droga pesada que o Milei consome, nós não vamos entender a direita. Daqui a pouco a gente volta.